A Polícia Federal de Araraquara realizou ontem a Operação Racer. Os alvos eram empresários ligados a um esquema de importação ilegal de motos e peças. Um deles, de Ribeirão, também está envolvido e foi preso. Segundo as investigações da Polícia Federal de Araraquara, o esquema apresentava duas modalidades diferentes. Na primeira, as motos off-road eram compradas novas no Paraguai e trazidas ao Brasil com notas frias. Aqui, os veículos que não precisam de licenciamento eram vendidos como usados, uma tentativa de burlar o sistema tributário. Foram adquiridas de um empresário em Ponta Porã, que elas eram motos novas, com menos de 1 quilômetro rodado, conferido isso no odômetro, mas eram sujas de barro, para que se passassem por motos usadas. A outra maneira encontrada pelos criminosos para pagar menos impostos era comprar as motos nos Estados Unidos. Lá, esses veículos eram desmontados e as peças trazidas ao Brasil. Quando essas encomendas chegavam ao país, elas eram trazidas para esta casa em Araraquara. Aqui, as motos eram montadas novamente e colocadas à venda. Uma moto de R$40 mil, se ela fosse usada, o ICMS seria calculado sobre uma base de cálculo não de R$40 mil, mas de apenas R$2 mil. E todas as motos cujas notas foram emitidas por essa empresa de fachada, todas fizeram essa redução indevida de base de cálculo. No local, o mecânico contratado para montar as motos foi detido. Na casa, a polícia também apreendeu motos e peças. Esta van era utilizada para transportar os veículos. O empresário responsável por comprar e vender as motos também foi preso. As investigações ainda levaram a polícia a outras pessoas envolvidas no esquema. A outra fraude constatada, e aí não era só envolvendo a empresa aqui de Araraquara, também uma empresa de Ribeirão Preto e de outras partes do país, cujas investigações ainda vão ser aprofundadas. 2 brasileiros, estabelecidos na Flórida, nos Estados Unidos da América, constituíram empresas lá nos Estados Unidos, e vendiam a empresários brasileiros que atuam nesse ramo de motos off-road essas motos fracionadas. Os indiciados responderão pelos crimes de descaminho e associação criminosa. O empresário de Araraquara ainda terá de pagar os impostos devidos, que estão estimados em R$2 milhões. Seria acrescentado aí ainda, caso não sejam recolhidos esses impostos sonegados, o crime contra a ordem tributária. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. O feito esse esquema aí revela uma nova modalidade de crime na região. Exatamente. Quando a sociedade muda também o perfil do crime e as características, inclusive pessoais, do criminoso. Muda aquilo que no direito romano se chama iter criminis, muda o caminho do crime. Esse trabalho da Polícia Federal é muito importante. A sociedade está se globalizando, o crime está se globalizando. Este, por exemplo, teve origem no mercado internacional. Portanto, a globalização mostra que o crime muda também. E os órgãos de segurança têm que acompanhar, se possível, ir à frente. Quanto mais uma sociedade lava dinheiro, mais suja ela é. É um aparente paradoxo, mas é uma realidade. A expressão lavar dinheiro foi cunhada por Al Capone na máfia de Chicago. Ele começou a produzir uma quantidade grande de lavanderias, lavanderia mesmo, para lavar roupa. E aí é onde ele transformava o dinheiro, produto do crime, introduzido numa atividade econômica legal. Daí vem a expressão lavagem de dinheiro. Mas esse é um quadro. Nós temos o crime alimentado por uma das suas fontes mais importantes na geração de finanças para ele, que é o tráfico de drogas. Como é que o Brasil é grande consumidor de droga? Por aqui passa boa parte da droga vendida na Europa, a caminho passando antes pela África, sem produzir. O Brasil consome 10 e produz 1, 2, produz nem 15% da droga. Claro que isso penetra pelas fronteiras que são basicamente porosas, como se diz. Esse é um trabalho que a Polícia Federal tem se especializado e tem sido cada vez mais eficiente. Ela foi criada, sempre é bom lembrar, pelo primeiro presidente militar do regime militar de 64 a 85. O Marechal Castelo Branco. Ela é um órgão de Estado, ela não é um órgão de governo.
ela é do Estado. E se ela é do Estado, ela apenas administrativamente obedece o governo. Mas ela tem uma atividade dela. E justiça seja feita, a Polícia Federal está com garantia absoluta da própria Presidência da República, que, na medida em que garante os órgãos de fiscalização, pode estar permitindo que seja devassada também a sua atividade política, ou pelo menos os seus componentes de um governo como um todo, quase que numa inversão. O Estado acima do governo. Mas, de qualquer forma, esse é um trabalho fantástico da Polícia Federal, que começa a identificar no crime um perfil diferente, conforme, aliás, a globalização, que, como nós já dissemos certa vez, globaliza tudo, inclusive o delito, que passa a ter características transnacionais.